Olá, você que nos acompanha nesse momento especial do Portal Correio, dentro da programação da Feira do Livro, a 40ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Sou José Renato. Na retaguarda, nos trabalhos técnicos, na produção, está o Rafael Burdion, e a gente tem imensa satisfação de receber nesse momento o Marcos Beck. Se você não conhece, não é obrigado a conhecê-lo, mas quem gosta do mundo dos quadrinhos, especialmente, é apaixonado por ele, pelo trabalho dele, pelo esforço e pela paixão, é apaixonado pela paixão dele, né? É o cara que criou a Flip-Thru. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma também. Antes vamos falar sobre o próprio Marcos. E Marcos, antes a gente te pedir a tua palavra, já vou começar com uma confissão para você. Você sabe que quando a gente começou a conversar com a organização da Feira do Livro, daqui de Cachoeira, a gente sempre teve essa briga de querer botar mais sobre HQs, mais sobre quadrinhos. Eu acho que você vai falar com muito mais propriedade que a gente sempre achou que era como se fosse uma arte menosprezada, né? Não fazia parte, quase que não é cultura, quase que não é arte, e a gente brigava para colocar um espaço para as HQs, né? Especialmente para a juventude marca muita presença na Feira do Livro, os estudantes, as escolas, enfim. E a gente começou, foi aceito o espaço, o projeto foi aceito, né, foi confirmado, e a gente começou a traçar alguns itens dentro desse mundo das HQs que a gente queria abordar. E aí, depois disso, a gente começou a ver quais seriam os caras que a gente podia convidar. E aí teu nome veio logo, assim, né? E eu te confesso que de todos da lista, o que a gente menos tinha esperança que fosse aceitar era você. Pelo tamanho de trabalho que você tem. Cara, se ele responder a gente, vai ser muito. E, cara, ao contrário disso, eu queria deixar aqui registrado, para quem está nos acompanhando agora e quem vai acompanhar depois, que a conversa foi por e-mail e parecia um bate-papo mesmo de WhatsApp, de tão rápido, de tão solícito que você foi. Então, já começo te agradecendo muito. Eu sei que isso faz parte dessa sua paixão em querer divulgar o máximo possível o trabalho, os HQs também. Então, já deixa aqui isso registrado, tá, Marcos? E a primeira pergunta é essa: de onde vem essa paixão, afinal de contas? É coisa de criança? É também Maurício de Souza, Turma da Mônica? Como é que começou? Para você, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu agradeço também a oportunidade e eu sou o primeiro a querer falar sobre a Flip-Thru, o primeiro a querer falar sobre quadrinhos. Então, sempre que tem uma oportunidade de conversar sobre isso e chegar em mais pessoas, eu estou super disposto a achar um horário, a encaixar de alguma forma no dia. Então, eu fico muito feliz mesmo com esse convite. Estou feliz de estar aqui conversando com você. Sobre a paixão, eu acho que tudo começou, como toda criança, lendo quadrinhos da Turma da Mônica. Eu acho que a fase 1 de todo mundo, principalmente da nossa geração, né? E a partir daí entraram os desenhos japoneses e os tokusatsu na manchete, nos anos 90, início dos anos 90, e a partir deles o interesse pelo desenho, desenhar, né, personagens dos Cavaleiros do Zodíaco e coisa assim. Mas imediatamente depois eu pensei, não, mas eu não quero desenhar os personagens que existem, eu quero desenhar os meus personagens. E aí eu comecei a criar personagens, fazer histórias, isso com talvez menos de 10 anos de idade, né? E eu percebi que ali eu conseguia colocar o que eu quisesse, né? Eu poderia simplesmente criar mundos e histórias à vontade, né, no papel, porque o papel aceitava qualquer coisa. Bastava eu conseguir transmitir que ele estava lá, né? Só para você ter uma ideia, eu acho que com 12 anos eu fiz uma história de quase 300 páginas que eu andava com folha sulfite, eu andava com ela assim embaixo do braço, levava para meus primos, para minhas tias, para todo mundo ler a minha história. Então, já buscando essa vontade de todo quadrinista de ser lido já desde cedo. E a partir daí eu fui descobrindo, né, os quadrinhos, inclusive nacionais também, né, na época do final dos anos 90, quadrinhos vindos sei lá, um Holy Avenger, que era um mangá nacional, né, os quadrinhos vindo ali toda aquela pessoal que era do mundo dos animes e tal, né, Animax, ou o Herói, né, tinha os quadrinhos autorais ali, e nunca morreu essa vontade de continuar contando histórias e me inspirando nessas pessoas que eram realmente os vanguardistas ali, né, daquele quadrinho mais independente, quadrinho mais autoral, né, no início dos anos 2000 eu descobri que a internet poderia ser um lugar para ser lido. E eu comecei a colocar meus quadrinhos lá, inclusive a minha profissão hoje, eu sou programador por causa disso, né? Eu aprendi a programar para colocar meus quadrinhos na internet no início dos anos 2000, e desde então eu não parei mais. Então, a partir do momento que eu descobri um meio de ser lido, a paixão por contar histórias se tornou ainda maior,
E essa mídia, ela tem um diferencial, na minha opinião. Ela traz para você, com apenas uma caneta, um papel e uma régua, você consegue criar o que o cinema precisa de milhões e milhões de dólares para fazer. Então, para mim, ela é muito democrática, e isso permite com que eu, aqui sozinho, na minha casa, consiga contar qualquer tipo de história que a minha criatividade permitir. Por isso que eu gosto tanto da mídia das histórias em quadrinhos. Mas vem cá, tu tá falando, a gente fala de internet hoje, tem um peso, tem uma consciência. Quando a gente fala internet dos anos 2000, Sim. era uma outra realidade. Como é que você já vislumbrava isso naquele período? Exatamente, era a época da internet de escada ainda, né? Então, Sim. era bem diferente, né? O que aconteceu foi que, na verdade, eu entrei numa escola técnica federal para estudar, ensino médio, e um amigo meu tinha um site, que era uma coisa inacreditável naquela época, era um site dele mesmo, pessoal, que ele estava só brincando de fazer, e ele me sugeriu que, né, eu posso escanear as páginas dos seus quadrinhos e colocar no meu site? E eu falei que podia, né? E ele falou, deixa o seu e-mail aqui, sei lá, eu deixei e eu comecei a receber feedback, né? Isso era 2002, 2001, talvez. E eu falei, nossa, como assim? As pessoas estão lendo, né? Pessoas do outro lado do país. Como você falou, é normal a gente estar aqui. Eu estou aqui no estado de São Paulo, vocês estão aí no sul, a gente consegue falar muito fácil hoje. Mas naquela época, você imaginar que uma pessoa do Nordeste, uma pessoa do Sul, estava lendo os meus quadrinhos. Na verdade, eu estava no Sul nessa época. Uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Nordeste, estava lendo meus quadrinhos sem eu precisar ir até lá, fez minha cabeça explodir. Né? E eu pensei, nossa, isso é um negócio inacreditável. E a partir daí foi que toda essa história de internet começou a se desenvolver. Claro que, né, nós estávamos falando da época que se conversava somente por e-mail, né? As pessoas tinham listas de e-mail. Tá? A gente tinha, por exemplo, uma lista, se eu não me engano, chamava Mangaká Brasil, alguma coisa assim, que tinha várias pessoas que hoje, inclusive, têm tirinhas famosas aí na internet, estavam nessa lista naquela época, os quadrinistas, né? Que estão há muitos, muitos anos aí na luta, já estavam lá, né? Porque a internet lá era realmente uma vanguarda, assim, era um negócio muito diferente do que é hoje. Hoje é mais comum, né? Você conseguir ter acesso às coisas, mas naquela época era suado para fazer qualquer coisa na internet. Pois esse acesso à internet certamente é algo mais democrático hoje, mas essa pessoa, e você tem essa experiência, talvez tenha te ajudado bastante, talvez não, com certeza. Como é que você enxerga isso como força motriz para se criar a Flip-Thru, no seguinte sentido? Grandes talentos que devem ter se perdido, quantos? Dezenas, centenas, porque não tinham onde mostrar isso, editoras, né? Como é que isso foi força motriz para a sua Flip-Thru? E explica um pouquinho o que é essa plataforma também. Claro. Eu vi muita gente indo e vindo, né, durante essas décadas de internet, quadrinhos na internet, né, webcomics, como a gente costuma chamar. Hoje todo mundo chama de webtoon, né, a gente chamava de webcomics naquela época. Era um conceito muito novo ainda em desenvolvimento. Eu vi muita gente de extrema qualidade simplesmente parar. Eu mesmo parei também durante um bom período, porque chega uma hora que você, né, não aguenta mais simplesmente produzir ali e ficar se esforçando para fazer. Isso aconteceu, e acho que acontece com muita gente que está fazendo isso há muito tempo, né? A gente só não consegue ficar longe, depois a gente acaba voltando. Mas eu acredito mesmo que a internet traz essa possibilidade de você... A primeira coisa, assim, iniciando do começo, vamos dizer, eu acredito que o quadrinista, ele faz aquilo para ser lido. Esse é o ponto-chave. Claro, a gente está transformando o mercado, a gente está buscando o mercado, porque a gente quer que se torne uma coisa realmente onde a pessoa possa viver fazendo isso. Esse é o nosso objetivo lá para o futuro. Mas o primeiro passo o cara vai continuar fazendo quadrinho se ele tiver quem leia o quadrinho dele. Esse é o ponto inicial. E daí que surgiu, essa foi a ideia original, da onde surgiu a Flip-Thru. Porque existiam plataformas internacionais, onde se publicava quadrinhos, mas era muito difícil ser lido. Era muito difícil, porque você estava, né, competindo com o resto do mundo inteiro. Então era complicado você conseguir colocar o seu quadrinho lá em português e ser lido pelas pessoas, né? E foi a partir dessa ideia do que, e se a gente tivesse um lugar onde todos os quadrinhos são em português, e somente os quadrinistas do Brasil, hoje tem gente de fora do Brasil também que faz, né, de outros países que falam português, que publicam lá na Flip-Thru. Mas e se tivesse um lugar para poder ser lido somente em português? Então, né, fechando um pouquinho na nossa realidade, né? E aí surgiu a Flip-Thru, que é uma plataforma de autopublicação. Eu gosto de usar o termo YouTube dos quadrinhos, porque é a mesma ideia. É onde você tem um espaço que você pode publicar o seu conteúdo lá. A Flip-Thru te permite publicar o seu quadrinho
de uma forma simples, fácil e de graça. Você simplesmente cria uma conta e publica a sua obra, né? E tudo começou a partir desse plano. Como que eu faço para dar para essas pessoas um espaço onde elas possam ser lidas? Mas, inicialmente, era para dar para um grupo específico de pessoas, que eram os meus alunos de HQ, né? Onde eu ensinava curso de HQ online, eu queria que eles tivessem um lugar. Só que já de cara, quando a Fliptool lançou, eu acho que ela preencheu um espaço que era vazio, isso foi em 2019, e ela começou a crescer sozinha, né? Porque a comunidade começou a se encontrar lá dentro e as coisas aconteceram. Mas eu acho que a força veio daí, né? De achar um lugar onde você possa ser publicado e ser lido, de verdade. Não apenas publicar, né? Mas ser lido de verdade. Pois é, e se transformou numa vitrine gigantesca, que você tem hoje vários exemplos de quem, pela Fliptool, acabou publicando mesmo. E quando a gente fala em sucesso, não é sucessinho, são gigantes sucessos. E quem acessa, eu acesso com muita frequência, quem acessa fica admirado com o número de como é ser visto, né? E que certamente, se você não tivesse tido esse esforço, esses artistas, porque são artistas, não teriam essa visibilidade, talvez tivessem desistido. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito não somente a visibilidade, mas a comunidade que se forma em volta. Os outros quadrinistas que também estão publicando lá. A gente tem muita questionamento sobre, só tem quadrinista dentro da Fliptool? Mas, na verdade, porque quando você vai ver os comentários das obras, são quadrinistas falando com quadrinistas. Uhum. Então, muita gente tem esse viés acreditando que somente quadrinistas estão lá lendo os outros quadrinistas. Mas a realidade é que os quadrinistas são aqueles que sabem a importância de um comentário do outro quadrinista. Então, eles são os que mais engajam. Eles fazem questão de comentar, eles fazem questão de engajar, porque eles sabem a diferença que um comentário vai fazer na motivação de um outro quadrinista. Mas a Fliptool está quase batendo 2 milhões de usuários nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos. Então, tem muito mais gente, são cerca de 5 mil quadrinistas e o resto é leitor. Então, a gente tem muito leitor, mas o leitor, às vezes, ele não tem tanto o ímpeto de comentar, de engajar, porque ele está ali só para se divertir. Só ler, eu só quero ler e ir embora. Agora, o outro quadrinista, ele sabe da importância desse comentário. Então, eu acredito que a comunidade em volta é um dos maiores motivadores para esses outros, né? Um quadrinista apoiando o outro e assim a gente se mantendo motivado para continuar na batalha, né? O nome mesmo, Fliptool, faz referência ao folhear, né? Isso. No entanto, você falava em Webtoons, que é a questão do vertical, que tem uma outra lógica também. Então, a gente parece que fez um pulo dos anos 2000, 2019, quando começou a história da Fliptool. Mas existe sempre essa modernização, vamos chamar assim, ou essa diferenciação, e que você vem acompanhando. Fala um pouquinho para a gente sobre o Webtoon e por que faz tanto sucesso. Maravilha. Eu acho que é um ótimo assunto para a gente conversar, porque eu acredito que é uma nova versão do quadrinho, né? O Webtoon, ele não é a mesma coisa que um quadrinho página a página, ele não é a mesma coisa que uma tirinha, ele não é a mesma coisa que um vídeo, né, que um Reels. Então, ele é uma outra mídia que começou, na verdade, na Coreia, né, através da própria plataforma que tem esse nome. A gente acabou adotando o nome da plataforma. E ele usa o formato do celular a seu favor. Então, você está lendo... Tem muita gente que gosta de chamar de pergaminho, né, que é contínuo para baixo. Mas a ideia da inovação dele é que você cria um ritmo de narrativa que se adapta ao celular, ao contrário do que a página tradicional de quadrinho faz. Porque a página tradicional de quadrinho, ela tem a leitura num ritmo diferenciado. Já o Webtoon, ele é moderno, ele é novo, ele se adapta ao comprimento de uma tela, ele já vem pensado para isso, né? Então, eu acredito que o boom do Webtoon veio a partir do fato de que ele é muito fácil de ser consumido, né? Tem pessoas que comparam, inclusive, com o ritmo de uma animação, porque você está o tempo inteiro descendo, né, scrollando, e aquela coisa fica meio dinâmica, assim. Então, a experiência de leitura é uma experiência moderna. Eu acredito que os mais jovens tendem a gostar bastante, porque eles estão acostumados a ser introduzidos ao quadrinho nesse formato, mas também nunca perdendo o formato página a página, porque a gente vê que, à medida que a pessoa vai evoluindo até dentro do consumo do quadrinho, ela vai também gostando das outras formas, né? E eu acho que essa é uma das belezas, inclusive, dessa mídia, é o fato de você ter várias maneiras de contar a história usando formatos diferentes. Eu acredito que a modernidade do Webtoon, ela simplesmente casa com o fato de que hoje em dia todo mundo tem um aparelho celular na mão. Então, assim, simplesmente é uma forma mais fácil de chegar
né? Eu não preciso ir até a banca procurar meu quadrinho, eu simplesmente abro o celular, estou aqui no metrô, estou aqui no ônibus, e eu tenho um quadrinho para ler na minha mão. Eu vou te fazer um questionamento que eu te confesso, tem dias que eu tenho uma resposta, tem dias que eu tenho uma resposta completamente diferente, antagônica, Isso é bom. Que é sobre inteligência artificial. Né? Você certamente vai falar com propriedade, porque deve ser um assunto bastante discutido nesse mundo. Porque, assim, eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais longa para você entender por que essa minha dualidade em relação a essa questão. Eu já ouvi argumentos, e que me parecem razoáveis, de que quem utiliza, ou se utilizar da IA para fazer os quadrinhos, não é arte, não é um quadrinista real. É você utilizar algo, mas você não está desenhando, né? E me faz sentido isso, né? Parece que tem uma lógica. Eu já ouvi também comparativos do tipo assim, deve ter sido a mesma coisa que os pintores falaram quando criaram a máquina de tirar fotografia, né? Se faz o registro. Aí o outro vai responder assim, não, mas você vê, um é fotógrafo, o outro é pintor. O fotógrafo não é pintor. Sim, mas se você me der uma máquina fotográfica, eu vou fazer uma foto, se der para um fotógrafo, ele vai fazer no mesmo lugar uma outra foto. Então eu não consigo achar uma resposta para isso. Será que é arte, não é arte? É de quem está utilizando que faz a diferença, são os comandos. Qual é a tua visão em relação a isso? É uma ótima pergunta, eu acho que é um assunto muito, até polêmico entre os artistas, né? E eu acho que a polêmica ela não vem tanto da ferramenta, mas sim de como a ferramenta se alimenta do conteúdo das outras pessoas para ter o seu conteúdo, né? Então, eu acredito que o problema maior com a comunidade, que, né, dos artistas, com os quadrinistas, que eu entendi, pelo menos até agora, é o fato de que eles sentem que aquela arte é como se fosse um roubo de arte, né? Ah, eu estou usando uma arte como se eu estivesse fazendo tracejado em cima de uma arte de outra pessoa, ou alguma coisa assim. Então, eu vejo mais por esse lado a polêmica, né? Ah, você está usando uma arte roubada para fazer quadrinhos, né? Ou você não está sendo artista porque você não está desenhando, né? Também tem esse lado. Eu acho que não tem uma resposta ainda, eu acho que é uma coisa muito nova. É difícil a gente bater o martelo e falar, ah, é isso, é aquilo. O que eu acredito pela minha experiência em tecnologia, porque ao mesmo tempo que eu sou quadrinista há mais de 20 anos, eu também sou programador há 20 e poucos anos, né? E eu trabalho com tecnologia, eu já via tecnologias indo e vindo, e na minha área também existe esse medo hoje de que não vai mais precisar de programador no futuro, porque todo mundo vai ser usar o IA. Tem todo esse lado também de discussão acontecendo nessa outra área da tecnologia. E eu acredito que ainda não tem como saber. Então a gente precisa esperar, né? A Flip-Through né, muitas pessoas já reclamaram do fato de que a Flip-Through permite que você coloque IA, desde que você marque que é um IA, né? Você tem que marcar que foi gerado com auxílio de IA. No nosso ponto de vista, a gente está ali para deixar a florescer alguma coisa. Às vezes você está usando uma IA para começar o seu projeto, para tentar fazer alguma coisa, para contar uma história que você quer contar, e experimentar a narrativa visual, testar, criar coisas, e a partir dali, talvez você realmente ganhe gosto por aquilo e tenha vontade de fazer algo com algum artista que desenhe, por exemplo, ou não. Então, assim, eu vejo como uma possibilidade. Eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu respeito isso, por isso que a gente adicionou, inclusive, filtros para pessoas que não querem ver, não precisa ver, que eu acho que é uma escolha, mas eu acho que a polêmica ainda vai se estender, e a pergunta é arte ou não é arte, eu acho que também precisa de tempo, porque, como você falou, um fotógrafo hoje, um bom fotógrafo, né, um artista fotógrafo, usando uma boa ferramenta, ele consegue fazer coisas muito diferente de um pintor. Mas, ao mesmo tempo, são coisas diferentes. Então, talvez no futuro a gente tenha coisas diferentes. Né? Ainda existe todo o lado da ética, que é muito complicado, eu acho, a gente entrar nesse lado, se isso é bom, se é ruim ou não é. O mais importante, eu acho, que a gente precisa de tempo, tem que dar tempo ao tempo para ver as coisas acontecendo, e a tecnologia, ela vem, às vezes, como um rolo compressor. Você tem que se preparar, se adaptar e correr atrás da sua parte, porque se você ficar apenas reclamando do que está acontecendo, você não vai sair do lugar e o rolo compressor vai passar por cima de você. Eu tenho uma visão parecida com a tua. Eu não gosto das coisas muito fundamentalistas, muito taxativas, assim, isso é do mal, isso é do bem, né? Enfim, eu concordo contigo. Agora, quem está nos acompanhando agora, certamente criou, quem não conhecia, criou curiosidade sobre a Flip-Through,
e talvez conhece alguém, ou a própria pessoa que desenha, faz seus rabiscos, ou está envergonhado. Primeira coisa que não existe vergonha nisso, né? Exato. Explica como participar, como fazer parte dessa comunidade da FlipTrue. Legal. É muito simples. É só acessar fliptrue.com.br, né? Ou acessar os aplicativos, tanto para Android como iOS. Procura por FlipTrue nas lojas de aplicativos, você vai encontrar. Criar uma conta gratuita. E, na verdade, você pode navegar pela plataforma sem criar uma conta, não há necessidade de você criar conta. Mas se você quiser realmente publicar o seu quadrinho, né, quer colocar sua obra para o mundo ver, e aí você pode criar uma conta, pode clicar no botãozinho que tem lá na barrinha de cima dizendo assim, quero publicar MHQ. E a partir desse momento tem tutorial, tem toda uma área de quadrinista para você explorar lá e publicar a sua obra. Então não tem barreiras, não tem dificuldades, não existe, não precisa pagar, não precisa fazer nada. Basta que você tenha vontade de publicar a sua obra e participar da comunidade. Eu te fiz a pergunta mais por educação, porque realmente é uma coisa muito instintiva, assim. Quem entrar e conseguir ler, vai fazer tudo ali, está tudo muito bem explicado, né? E é tão básico que tem até essas orientações todas que você dizia. Eu vou dar um espaço também, porque eu queria que você falasse um pouquinho sobre as parcerias. A gente fala assim, o cara que corre atrás e tal, mas, por exemplo, eu sei que você tem sócia, né? Eu sei que isso... Eu fiquei, cara, mas quem é essa louca, cara? Depois eu disse, não, já sei por quê também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a tua paixão contaminou outras pessoas. Ah, legal, legal. É um bom assunto. A minha sócia, para quem não sabe, é a Luciana, minha esposa, na verdade, que está se tornando uma editora de quadrinhos, e é impressionante. A Lu E era. por ter embarcado nisso, a gente não tem dúvida que te ama, né? Com certeza, com certeza. E ela vem acompanhando, né? A gente já estava junto em 2019, a gente casou em 2019, na verdade, né? Foi Que bem na ano, época. cara. Uhum. Exatamente, foi na mesma época que eu lancei a FlipTrue, ela está sempre comigo, sempre me ajudando. E agora ela começou a se envolver, na verdade, meio que, vamos dizer que por acidente, né? Não tinha como não estar ali. Só que ela é uma pessoa que não é do mundo dos quadrinhos. Nunca, antes ela não foi, né? Agora ela é. Mas, então ela traz pra gente uma coisa que a gente não, que eu não tenho, que é quem é a pessoa de fora dessa bolha, vamos dizer assim. Então ela tem uma visão de uma pessoa que consumia literatura, ela adorava comprar livros e ler, né? Tipo, ler no Kindle, ainda faz isso, né? Mas é uma pessoa que consumia outra coisa. E a gente está sempre buscando leitores que não conhecem, não estão acostumados com quadrinhos para mostrar as nossas obras. Então ela traz esse sabor da pessoa que não era do nosso nicho, da nossa bolha de quadrinhos para dentro da FlipTrue. E aí, graças a isso, a gente começou a fazer várias iniciativas diferentes. Então, a parceria com ela trouxe uma visão divergente do mundo dos quadrinhos, né? Porque a FlipTrue sempre foi muito boa para o quadrinista, porque eu sou quadrinista. Então eu criei, né? Fazia sentido, todo mundo estava ali fazendo a mesma coisa que eu. Mas e o leitor? E a pessoa que tem que conhecer uma obra, a pessoa que tem que procurar alguma coisa para se entreter, ou a pessoa que nunca leu o quadrinho na vida, como que faz? E aí ela traz esse diferencial para dentro da FlipTrue, transformando nossas ideias em algo muito menos focado só no quadrinista e começando a ser uma coisa mais ampla, né? E é claro que depois do lançamento do nosso primeiro impresso, ela foi editora, né? Ela aprendeu a ser uma editora para lançar o nosso primeiro impresso, e agora está sendo editora do nosso primeiro original, Webtoon, né? Também, que está rodando agora. Ela passou a ser, está se transformando numa editora de quadrinhos full time, assim, né? Mas realmente ela começou vindo mais com aquela coisa né? Vão embarcar junto na paixão. E foi descobrindo as coisas e se apaixonando por algumas histórias, algumas obras, e aí ela entrou oficialmente a partir do momento que ela descobriu o Nubank, se apaixonou pela obra e disse, eu quero editar, eu quero ter uma versão impressa disso. E foi aí que surgiu o nosso primeiro impresso. Tudo começou a partir de uma paixão dela também, que é o livro impresso, né, a experiência de leitura e tudo que ela já tinha das livrarias, que ela sempre adorou e ainda adora, né, passear por livrarias e ver livros e coisas assim. Então, trouxe esse outro lado dela também para dentro do mundo dos quadrinhos. Então, é uma visão diferente e, ao mesmo tempo, também a partir de uma paixão, né? Antes de a gente finalizar, pedindo que você vá dê seus contatos, como vocês podem te seguir e se apaixonarem também pelo trabalho. A gente está nesse momento especial em função da Feira do Livro, a 40ª edição da Feira do Livro. Eu falava no começo para ti
que a gente sempre lutou muito para que as HQs tivessem esse espaço na Feira do Livro. E eu queria uma visão sua sobre isso. HQ é uma arte? HQ é literatura? HQ serve como instrumento de educação? Como é que você enxerga os quadrinhos nesse mundo todo? Perfeito. Eu acho que é tudo isso, na verdade. Eu vejo os quadrinhos como uma ferramenta para você passar alguma mensagem, se você quiser. É uma ferramenta para você se divertir, passar uma história que é puro entretenimento, se você quiser. É uma ferramenta de educação, se você quiser. Né? A gente tem todo um mundo fora da mídia especializada em quadrinhos, que são os quadrinhos institucionais. Tem muita gente que vive disso, criando para empresas e tal. O quadrinho ele não tem limites. Por isso que eu falei, o fato de você precisar apenas de um papel, uma régua e uma caneta, basicamente, ela faz com que a sua criatividade seja o limite. Então, na minha opinião, pessoal, não tem uma resposta para o que é quadrinho. É uma arte? É educação? É literatura? Depende do que você considera literatura. Para mim, como a gente já comentou antes, eu não gosto de respostas fechadas, eu acho que elas são abertas. Para mim, e eu sou suspeito de falar, é uma das formas mais simples de você contar uma história, e você pode ter histórias gigantescas, né, epopeias enormes, como você pode ter ali aquele slice of life, aquela coisinha pequena, que é um pedacinho de uma vida de alguém comum. Então, não tem limites para o quadrinho. Então, na minha opinião, você que está aí na feira do livro, inclusive 40ª, você disse, né? 40ª. Então, é de 1984, não, 85, eu sou de 84, porque eu também tenho 40 anos, então estamos juntos aí, Feira do Livro. E eu acho que o mais importante é você saber que não deve ter preconceito com o quadrinho. Porque eu acho que o grande problema hoje é que a gente foi educado, de certa forma, como uma sociedade, para achar que o quadrinho é apenas Maurício de Souza ou Disney, né? E a gente tá batalhando muito forte, principalmente dentro da Flip Thru, para tentar quebrar um pouco esse preconceito e abrir uma visão para pessoas de fora. Um exemplo, bem rápido aqui, é que o próprio Nubanks, que foi o nosso primeiro impresso, é um quadrinho para jovens adultos. E a gente fez leituras de teste com pessoas que são totalmente desconectadas do mundo dos quadrinhos. É uma pessoa que ali era a nossa fisioterapeuta, outra que era a minha cunhada, outra que era cabeleireiro, outra que era eletricista. A gente foi fazendo uma leitura, ou programadores, né, que tem muitos que eu conheço pela minha carreira. E todas essas pessoas se apaixonaram e falaram, nossa, eu comprei o livro para ajudar você, porque eu sou seu amigo, e eu não consegui parar de ler até o final, e são 350 páginas, 300 e tantas páginas, 60 páginas, né? E isso provou que eles não consomem quadrinhos, não é porque eles não gostariam de consumir, mas sim porque eles não acreditam que tem quadrinhos para eles aí. E a gente está tentando mudar isso. Então, eu acho que para um evento como a Feira do Livro, é esse momento que a gente está, essa mensagem que a gente quer passar, é que o quadrinho ele tem que vencer o preconceito, porque existem quadrinhos para todas as idades, de todos os tipos, para todas as faixas etárias, para todos os gêneros, para tudo, para tudo, para tudo. Né? Como outros mercados, como a França e o Japão, que vendem por faixa etária os quadrinhos, já, porque existe o quadrinho para dona de casa de 40 anos, existe o quadrinho para o jovem de 25 anos, existe o quadrinho para criança de 13 anos, sabe? Existe para todos já, isso já é uma coisa comum na cultura deles. Na nossa, a gente ainda se limita a acreditar que o quadrinho é para a primeira infância, para a segunda infância, né, ali para aquela área, para aquela faixa etária. Então, eu acredito que a grande mensagem é: vamos quebrar o preconceito, procure quadrinhos, procure alguma coisa que te interesse e experimente. Eu acho que é uma linguagem que você vai gostar muito, se você ainda não conhece. fliptru.com.br, fliptru.com.br, e também como as pessoas podem seguir o teu trabalho, as diversas plataformas que você participa. Você pode passar para a gente, por favor. Eu tenho um canal no YouTube, que eu acho que é onde a maioria das pessoas me conheceu. Você basta procurar Marcos com U, né? Marcos Beck, B-E-C-K. Você vai me encontrar. Inclusive, eu acabei de liberar, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu liberei meu curso gratuito no YouTube. Então, quem quiser fazer um curso sobre como criar quadrinhos, tá lá, tá de graça. Basta você entrar no meu canal e aproveitar o curso. Ou você pode me procurar no Instagram também, Marcos Beck. THED Marcos Beck, e você me encontra por lá. E, obviamente, na Fliptru. Só procurar Marcos Beck lá também, na barrinha de pesquisa, você vai encontrar todos os meus quadrinhos lá para você ler de graça.
Marcos, te agradeço mais uma vez demais. Fã declarado seu assim, logo que a gente fez a reunião, as reuniões, logo coloquei seu nome porque eu conhecia, via muitos seus vídeos e, cara, conversar contigo foi muito, muito legal. É um momento muito bacana que a gente viveu aqui. Parabéns pela tua humildade. Se eu tivesse a tua trajetória, mal ia falar com as pessoas. Bem capaz. Muito obrigado, tá? E a gente está aqui sempre aberto para você também. Só te peço para continuar conosco. Eu quero agradecer também fora daqui, mas pedir para quem está nos acompanhando, continue com a gente. A gente vai trazer mais conteúdos, mais materiais também sobre a própria Feira do Livro. E, claro, a gente vai ter aqui embaixo mais informações sobre o próprio Marcos, que a gente acabou de conversar, que a gente agradece bastante. Marcos, obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todos.